posso cantar essa canção e até sorrir. Posso porque tenho a salvação. E se acaso o mal tocar-me, basta refletir no que Cristo diz ao coração. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Se eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. É Ele quem me dá essa vontade de viver, de lutar, sorrir, cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Uma boa noite a todos vocês que aqui estão se achegando para esse momento de estudo bíblico da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado. A saudação aos membros da congregação, a saudação também a todos os que nos visitam e passam a estar conosco, então, nesta noite de estudo bíblico. Quero, nesse momento, saudar também o presidente da congregação, que entrou no estudo, Liege, boa noite, o Astor também, um abençoado estudo, que assim seja para cada um de nós. A Raquel Pauli, muito bem-vinda, boa noite, Raquel. Que bom que você está aqui conosco também, para nós juntos estudarmos a santa palavra do nosso Deus. E nesse momento que nós iniciamos cantando uma música, com certeza uma música muito linda, e nós podemos cantar com alegria e sorrir em qualquer situação, afinal, Jesus Cristo é o nosso Salvador e está conosco. Boa noite também a Janira Abado e os seus queridos, o Luiz César de Castro, nosso líder, Bruno Henrique, boa noite, muito bem-vindo, a Márcia Daman, que bom chegasse bem de viagem, né? Então que bom que pode estar também no estudo. Gilmar Grunewald, boa noite. A Veridiana Schneider, satisfação, e o seu Mar aí conosco também chegando. Dulce Becker, boa noite. Então mais um estudo bíblico, que bênção, com certeza um momento muito especial para nós. Aí Charles Miller, boa noite, braços cansados, quem sabe das mudanças. Alexandre, Alexandre e Cristiane, a Marta, o Gilmar, a família. Então, muito bem-vindos também aí para o estudo bíblico desta noite. Então, seguindo dentro da temática da Igreja Evangélica Luterana do Brasil para este ano de 2020, vivemos e compartilhamos o amor cristão. Nós seguimos o caderno do PEN, então, deste ano, publicado então pela IELB. E hoje o estudo, então, desta noite, é o estudo da página 33, então, livro de Filipenses, estamos estudando o livro de Filipenses, o estudo de número 2, que tem como tema viver e anunciar o Evangelho em qualquer situação. Vejam que desafio, viver e anunciar o Evangelho em qualquer situação. Texto de Filipenses 1, 12 a 30 e capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18. O autor desse estudo é o colega pastor Hernani Kuffeld, então de Canela, é o autor então do estudo desta noite que nós temos aqui. Loiva Schumacher, boa noite. Dona Hilga Ferrari, um abraço. Então, aniversariante aí do final de semana, na verdade, então satisfação, né, também aí a vossa presença. Nós queremos, então, nesse momento, cantarmos, então, mais um hino, então, nesse momento, o hino Cristo Disse. É o hino 81 do Inário Louvai ao Senhor. Quem tem o seu inário, quiser cantar, senão ouçam e cantem comigo. Então, o hino Cristo Disse.
Cristo disse: vós sois o sal da terra, a tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. Precisamos da paz, do amor de Cristo, precisamos do pão que é eterno, dos reinos de Cristo somos e arautos da salvação. Dos reinos de Cristo somos e arautos da salvação. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. Muito bem. A saudação àqueles que continuam chegando aqui para o estudo dessa noite. A saudação ao Sérgio Luiz Kelzer. Boa noite, Sérgio. Também a Ilse Miller. Muito bem-vinda também aqui para o estudo. Saudades. Matheus Aller, grande Matheus, sempre bem-vindo também aqui em Lajeado. A Eliane Rodrigues. Maristela Balto, boa noite. Eduarda Kremer, boa noite. Sei que aí estão mais pessoas queridas participando do momento do estudo. Guinter, a Neuza Deckman, né? Que satisfação aí, essas pessoas queridas lá de 3 de maio. Também a Marlise Weirich Batista, de Estrela. Claudete Hermann, boa noite. A Melissa Schneider-Scherer, que bacana, participando aí do estudo também, muito bem-vindos. Que bom estarmos juntos. Aí, né, o Bugio, Eni Klein, e a Eni Klein lá de Maurício Cardoso. Um abraço, Jason, Sérgio Becker. Bom, satisfação os termos aqui então para mais esse estudo bíblico aí da Congregação Evangélica Luterana Cristo aqui de Lajeado. Nós queremos então nesse momento iniciarmos o estudo com uma breve oração. Aí onde você está, convido você a juntar as suas mãos, fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e nós assim falarmos com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, queremos neste momento te agradecer porque tu criaste um mundo lindo e maravilhoso para vivermos e sermos felizes. E porque tu preservas todas as coisas. Ó Deus, Filho Jesus Cristo, tu vieste aqui neste mundo, cumpriste a lei e pagaste todos os nossos pecados e pudeste exclamar, está consumado. No domingo da Páscoa tu ressuscitaste, provando a nossa salvação, a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Ó Deus Espírito Santo, tu puseste a fé em nós e conservas esta fé e alimentas ela continuamente pelo batismo recebido, pela palavra e também assim pela Santa Ceia, quando temos oportunidade. Ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui neste momento te louvamos também e te adoramos. Queremos, ó Deus, te agradecer, porque tu sempre vens a nós e age para o nosso bem. Queremos te agradecer porque tu nos fortaleces naquilo que tu esperas de cada um de nós. Que possamos, ainda mais firmados em Jesus Cristo, o único Salvador, vivermos na certeza da vida eterna e do teu amor e cuidado aqui em todos os dias e momentos. E que possamos crescer na ação de teu Santo Espírito, na percepção de que o principal propósito que nós temos aqui neste mundo, a missão maior, é ser instrumento teu para levar Cristo para todos.
Haja em cada um aqui nesse momento de estudo bíblico. Colocamos a vida, as ansiedades, preocupações e sonhos de todos diante de ti, certos de que no teu amor tudo tu diriges pelo melhor, na certeza de que tu assistes os atribulados, que tu abraça, que tu fortaleces e diriges a cada um, em nome de Jesus. Amém. Bom, estimados, Mari, bem-vinda, que bom que você veio também aí para o estudo. Yara, Leimish, Rep, sempre bem-vinda também. Nós, nesse momento, então, damos sequência então, com o estudo, levantando a seguinte questão. Vamos fazer um exercício, propõe o autor do estudo. Parem por esse instante, então, e reflitam. O que é mais importante na vida de vocês? Qual é a coisa mais importante na tua vida? Ei, Mari? Carla, satisfação. Qual é a coisa mais importante na tua vida? Na vida de vocês? Para que vocês vivem? Queridos amigos, irmãos e irmãs aí que nos acompanham nesse estudo, nesse instante, existe alguma razão especial para Deus ainda nos manter vivos aqui nesse mundo? Será que existe ainda algum motivo para nós estarmos aqui, vivos neste mundo? Por que você ainda está aqui neste mundo? Que planos Deus tem? Que propósitos Deus tem para você e para mim? Que estamos aqui, então, neste mundo, Samara? Que objetivos Deus tem para nós? Constantemente a gente é levado, né, a olhar para a nossa vida tendo como prioridade as coisas do mundo. Ou seja, existe uma tendência natural de cada um a analisar todas as coisas, né, Nice? Bem-vinda, Nice. Analisar todas as coisas com os critérios do mundo. Somos igualmente tentados, então, também a medir o amor de Deus por nós e o nosso sucesso a partir de parâmetros que o mundo também oferece. Mas pensemos um pouco, será que esses parâmetros que o mundo oferece podem ser usados para justificar a razão pela qual Deus nos mantém aqui neste mundo? Ou seja, é um ponto bem interessante, né, Dona Eloir Hirt e os seus queridos. Ou seja, nós somos tentados a analisar todas as coisas a partir dos princípios e conceitos que o mundo nos ensina. Agora, será que estes princípios e conceitos que o mundo ensina e propõe são os parâmetros corretos para nós analisarmos, então, a nossa vida? Quando escreveu a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, vejamos, ele estava na prisão. Possivelmente, então, em Roma. Conforme, então, os parâmetros desse mundo, o apóstolo deveria sentir-se derrotado. Ou seja, o apóstolo Paulo estava preso, correndo risco com relação à sua vida. Ou seja, pensando a partir desse parâmetro, poderíamos dizer, puxa, como você se sentiria no lugar do apóstolo Paulo? Você estando preso, você estando na cadeia, sendo julgado e condenado. Em Elovi, Hirt, aí de Teotônia, né? Então, como você estaria se sentindo se você estivesse preso na cadeia como o apóstolo Paulo? Você estaria... qual seria o teu sentimento? Segundo, então, os parâmetros do mundo, com certeza, o cara derrotado, acabado, puxa, né? Talvez condenado quase à morte, né? Era a realidade do apóstolo Paulo. Mas vejam só, não é assim que ele se sente. Agora, vamos olhar essa questão de medir também o amor de Deus por nós e o nosso sucesso a partir dos parâmetros que o mundo oferece. Né? Talvez, se Paulo fosse usar os parâmetros do mundo para analisar a sua situação, ele diria, a sua situação diante de Deus, ele diria assim, eu acho que Deus, ele não me ama. Puxa, ele acho que não se importa comigo. Ele permitiu que eu parasse na cadeia. Não é verdade, Soraya?
a pessoa numa situação difícil talvez tente a analisar a situação difícil, né, justamente olhar para a situação difícil e analisar a sua situação diante de Deus, talvez dizendo, puxa, eu estou numa situação difícil, complicada, é sinal que Deus não me ama, Ele não se importa comigo, Ele não cuida de mim. Talvez seja um sentimento assim bem presente, certo, Marciano? Que bom que estás aí também com a tua família participando, é uma satisfação tê-lo conosco aqui também nesse momento de estudo, Marciano Bruch, aí de Santa Clara e os seus queridos. Eu acho esse estudo assim muito interessante quando ele faz nos pensar e imaginar que esses estudos foram preparados no ano passado. Então isso quer dizer que vai ter muitas surpresas bem interessantes para nós no estudo de hoje. Então quando escreveu a carta aos Filipenses ele estava preso. Então ele tinha tudo para se sentir derrotado e acabar de andar, né, desanimado, talvez meio desesperado, ou querendo fugir lá da cadeia, né? Mas não era a realidade então do apóstolo Paulo. Como ele se sente? Ele está alegre? O apóstolo Paulo, ele está feliz, dona Selmira Grams? Ele está feliz, Jaqueline Miller? E ele está feliz por quê? Não porque ele estava preso em si, mas ele estava feliz por causa do Evangelho, né? E o texto aqui do autor do estudo diz, ele estava alegre, feliz e agradecido, embora tivesse preso. O Evangelho estava sendo anunciada, né? A salvação eterna pela fé em Cristo Jesus estava sendo compartilhada na prisão. Eu não sei quantos tiveram o privilégio de participar conosco aí dos estudos, já demais estudos, ou se você participou do estudo onde nós, na apresentação desse ano, quando nós iniciamos os estudos online nesse ano, acabei citando também o texto de Martinho Lutero, quando Martinho Lutero menciona o propósito da vida dos cristãos. Numa das suas citações ele diz assim, nós vivemos nesse mundo por nenhuma outra razão ou propósito senão ajudar outras pessoas. E se não fosse assim, seria melhor Deus tirar a nossa respiração e nos deixar morrer tão logo tenhamos sido batizados e começamos a crer. Ou seja, a partir da fé a melhor coisa era Ele já nos levar desta vida para a eternidade e para o céu, para nós aqui não sofrermos mais. Aí Lutero segue, ele diz assim, porém Ele nos deixa viver. Para quê? Para que nós possamos conduzir outras pessoas à fé. Para que Deus faça com elas o que fez por nós. Martinho Lutero. Uma citação do livro Testemunho, Série Espiritualidade, da editora Concorde, né? A autoria do livro, Schulze, Greff, né? Uma citação então desse livro. Uma frase então de Lutero. Ou seja, por que Paulo estava feliz? Pela fé que ele tinha, certezas que ele tinha, né? E porque ele via que estava de fato cumprindo os propósitos que Deus tinha com ele. Certo, Marco? Ou seja, ele tinha tudo para se sentir no fundo do poço, preso na cadeia, né? Sendo julgado, encaminhado para a morte. Mas ele estava feliz porque o Evangelho estava sendo anunciado. Mais pessoas estavam tendo a oportunidade de ouvirem a mensagem da salvação pela fé em Cristo Jesus. E, ouvindo a mensagem, nós sabemos a palavra não volta vazia. Então, o texto bíblico proposto de estudo nos traz a resposta sobre o fato, o que de fato deve ser, então, o mais importante em nossa vida. Convido você a abrir a sua Bíblia, né? Filipenses é o texto em estudo, então, se você já tem a sua Bíblia aberta aí, né? Filipenses capítulo 1, o versículo de número 27. Filipenses capítulo 1, o versículo então de número 27. O texto que, então, nesse instante, leio diante de vocês. 1,27 diz assim, agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho,
estão lutando juntos com um só desejo. Ou seja, o mais importante, que vocês vivam de acordo com o Evangelho. Firmado em Cristo e no Evangelho da Salvação, o apóstolo, então, ele encoraja os cristãos de Filipos e a cada um de nós a ter alegria unidos com o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Arnaldo, saudades, satisfação. Tenham alegria unidos com o Senhor. Que coisa boa, Danila Schneider, Juliana, Kronbauer, Jason, seu Vilmar, olha só, unidos com o Senhor tenham alegria, ele diz, repito, tenham alegria unidos com o Senhor. Aí entendemos justamente o propósito, ou seja, o motivo da alegria do apóstolo Paulo. E o texto adiante diz, e ainda, então firmado no Evangelho da Salvação, o apóstolo encoraja os cristãos de Filipos e a cada um de nós ter alegria unidos com o Senhor e saber que, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Que situação você está enfrentando, querido irmão, querida irmã? Que problemas nós estamos passando? O Ayrton até escreve, o Wildner, estamos presos, mas temos o privilégio de ter a companhia de Deus com a sua palavra. Isto é muito gratificante e traz consolo. É verdade, aqui em Lajeado estamos vivendo também, assim como a maior parte do nosso país, um isolamento social, ou seja, e ainda como temos, ou seja, somos uma das cidades com o maior índice de pessoas lutando com a doença, então ainda temos situações ainda mais especiais, ou seja, temos restrições maiores, temos alguns cuidados a mais. Ou seja, apesar de tudo, nós também estamos aí, o Evangelho, a palavra não está presa, esse que é o lado interessante da coisa, é verdade, Ayrton, Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao versículo 14. Então o título já diz, a vida é Cristo. A vida é Cristo. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. Vou ler aqui também o 14. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele estava vendo algo bom apesar da prisão. Apesar da perseguição ao Evangelho, ele estava vendo algo bom. Que na prisão do Evangelho, ou seja, ele preso, o Evangelho estava sendo anunciado para pessoas que, em outros momentos, não estavam ouvindo, então, do Evangelho. Então, nesse momento, nós também percebemos justamente essa verdade. Deus estava transformando os males em bênçãos no anúncio do Evangelho. E o texto proposto na sequência diz assim, o que aconteceu? Que coisas foram essas? A resposta está em Atos 16, 16 a 40. Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 16, o versículo 16 ao versículo de número 40. Atos 16, 16 a 40. Aqui nós temos, então, uma outra história, a história de Paulo e Silas, que estavam na cadeia, conforme, então, o registro de Atos. Esses textos, então, nos lembram algumas questões muito importantes. Esse aqui é um outro momento, assim, muito especial também dentro da história do cristianismo, e que vale a pena ser considerado, então, nesse momento. Atos 16, 16 a 40. E aqui tem propostos alguns questionamentos. O primeiro é por que Paulo e Silas foram presos, O que faziam Paulo e Silas na cadeia, mais ou menos perto da meia-noite? Agora vamos à leitura do texto.
Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Olha só. Essa moça, nessa situação especial, anunciava quem eram esses homens, Paulo e Silas, servos do Deus Altíssimo, e ela diz a missão deles também. E anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias, porém, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Vejam só o que acontece aqui. Os seus donos, ou seja, viram que perderam a sua fonte econômica, então eles ficaram bravos, se revoltaram contra Paulo e Silas, e os arrastaram diante das autoridades para serem julgados. E sob a seguinte acusação: esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os furassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso! Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois ele e todas as pessoas de sua casa foram batizados. Em seguida ele levou Paulo e Silas para sua mulher e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. O texto, com certeza, ele é maravilhoso. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los, podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos jurados em público, e depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora, assim em segredo? Isso não, que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. O texto, com certeza, ele é muito interessante e oportuno justamente dentro dessas questões. Bom, por que eles foram presos?
porque eles anunciavam a mensagem da salvação para as pessoas, certo? Que triste isso, perseguição ao Evangelho. E a outra questão, né? O que faziam Paulo e Silas mais ou menos perto da meia-noite? Você lembra? Com certeza você lembra do que eles faziam. Agora, o que podemos aprender com essa atitude de Paulo e Silas? Qual é a nossa reação e testemunho em meio aos problemas da nossa vida? Qual é, então, a nossa postura? O que a gente aprende com Paulo e Silas diante desse momento difícil, né? O que Paulo e Silas então fizeram, primeiramente, por causa da prisão, ou na prisão, ou mesmo diante dos problemas? O que a gente aprende com Paulo e Silas? O que nós podemos fazer diante dos problemas da nossa vida? Quem sabe, talvez, também perseguições com relação à fé? O que nós aprendemos com relação a tudo isso, né? Dessa atitude de Paulo e Silas? Pensando agora eles lá presos e eles orando e cantando hinos a Deus. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. O que nós costumamos fazer quando nós estamos com os problemas da vida? Talvez alguém diga: pastor, eu nem sei muitos hinos. Bom, talvez alguns você saiba, você pode cantar aqueles que você já aprendeu. Quem sabe, podemos, né, ouvir, né, hinos aí que nós cantamos até nos estudos, nos cultos. Bom, eles ficam, todos os estudos ficam gravados, podemos ir ouvindo novamente os estudos, cantando juntos, não é verdade? Quem sabe, nós temos também, podemos, quem sabe, aumentar até isso a disposição das pessoas, termos mais hinos. Existem muitos hinos de louvor que estão aí, né, que nós cantamos e que nós conhecemos, que estão aí, são de domínio público na internet também. E cantar e orar. E é bom fazer isso nos momentos de tribulação? Nossa, com certeza. O que você costuma fazer nos momentos difíceis? Por que não orar e cantar? Experimente. É um belo exercício, não é mesmo? E a outra questão que diz aqui, a outra questão levantada: problemas são empecilhos para render culto a Deus? Por exemplo, agora, então nesse período de isolamento social, aqui em Lajeado, especialmente, e outras regiões também que estão vivendo esse isolamento social, isso é motivo para nós deixarmos de render culto a Deus? Isso é um empecilho para nós rendermos culto a Deus? Essa pergunta, com certeza, o autor do estudo já fez esse estudo no ano passado, mas ela vem como uma luva para nós aí, naquilo que estamos vivendo. Com certeza o autor do estudo não imaginava o que nós estaríamos vivendo agora, como ninguém de nós aqui que acompanha o estudo imaginava que estaríamos vivendo essa situação, não é verdade? Mas enfim, é a realidade nossa. Agora, os problemas são empecilho para rendermos culto a Deus? Não são. Bom, nós podemos render culto a Deus aí pela internet, online, em conjunto, podemos render cultos em família ao nosso Deus, não é verdade? Ou seja, esse isolamento e os problemas, jamais eles são motivo para deixarmos de rendermos culto a Deus. Eu torno aquelas palavras do Ayrton, né, que diz assim que nós estamos presos em casa, mas a palavra de Deus não está presa. É verdade. Nós aqui sentimos bem isso, né? De certa forma, nós estamos aí presos em casa, mas a palavra de Deus não está presa, ela está chegando aí na tua casa, querido irmão, querida irmã. Que bom nós estarmos juntos aí, seu William Kelm, né? Lá de Criciúmal agora, né? Morador de Criciúmal, esquina Uruguai, se não me falha a memória. Satisfação, André Scherer, né? Ou seja, nós estamos aí, o Evangelho não está preso, com certeza ele não está preso, né? Nós estamos aí tendo a oportunidade de estarmos juntos, estudando, então também a palavra, né? Ou seja, isso não é empecilho para nós rendermos culto, então, a Deus. E o lema da IELB, então, para este ano é: firmados em Cristo, vivemos e compartilhamos o amor cristão.
como Paulo e Silas permaneceram firmados em Cristo enquanto estavam na prisão e como foi que compartilharam o amor cristão, como Paulo e Silas permaneceram firmados em Cristo enquanto estavam na prisão e como foi que compartilharam o amor cristão. Nós vimos que, ao mesmo tempo que eles exercitavam a fé, né, ou seja, que o fruto da fé, a oração e o canto estavam ali em evidência, eles também testemunhavam a sua fé àqueles outros que ouviam as orações e os cantos e louvores então deles. Então, voltando à carta aos Filipenses, vemos que o apóstolo Paulo quer que os irmãos saibam que essas coisas que lhe aconteceram de fato ajudaram no progresso do Evangelho. Será que essas coisas agora que estão acontecendo para o mundo e para nós aqui também vão ajudar no progresso do Evangelho? O que você acha? Será que tudo isso, Dona Neura Cardoso, boa noite, será que tudo isso que estamos vivendo aí vai cooperar no progresso do Evangelho? Ou tudo isso está atrapalhando no progresso do Evangelho? Sabemos que ali na vida do apóstolo Paulo, né, assim como foi Paulo e Silas outrora, agora nesse momento também na vida de Paulo, a prisão, o sofrimento ali contribuiu no progresso do Evangelho. Porque se Paulo não tivesse sido preso, a guarda do palácio do governador e as outras pessoas daquele lugar não ficariam sabendo, né, de Jesus Cristo, servo de Deus. Mas porque ele estava preso, elas ficaram sabendo de Jesus, o servo de Deus. E mais, a maioria dos irmãos, vendo que Paulo estava na cadeia, tiveram ainda mais confiança no Senhor e tiveram cada vez mais coragem de anunciar a mensagem de Deus. É interessante a gente pensar com relação a isso, né? Que de fato nós podemos pensar justamente que pelo fato dele estar então na cadeia, né, ainda mais confiança no Senhor Jesus as pessoas que viram Paulo preso pelo Evangelho passaram a ter. Podemos pensar então no seguinte, né, alguém ser preso por uma causa, puxa, não deve ser por pouca coisa, né? Quem é que deixaria se prender por pouca coisa? Ou seja, como Paulo iria resistir à prisão se, de fato, não fosse algo muito importante, não é verdade? Por exemplo, Paulo suportou o sofrimento por algo, de fato, que era muito importante. É a certeza que a gente tem, né? É a certeza que a gente tem. E, infelizmente, né, nós sabemos que se Paulo não chegasse a esse extremo de estar preso pelo Evangelho, né, o que seria então de Paulo com relação a tudo isso? Ou seja, o povo assistindo e vendo Paulo preso até pela sua fé, então a turma concluiu e veio, puxa, de fato é algo muito importante então o Evangelho. Do contrário, Paulo não resistiria a tudo isso, certo? Então é uma oportunidade especial, né, para nós também testemunharmos então o Evangelho. Então é algo muito importante e por isso resistimos. Talvez muitos diriam assim, não, eu acho que se o Evangelho não fosse algo tão importante, será que nós resistiríamos assim? E lutaríamos assim, insistiríamos? Se o culto não fosse importante, será que nós não insistiríamos tanto em render esse culto e louvor a Deus? Se a palavra não fosse importante, será que a gente estaria tendo esse apego aí, você e eu aqui também, nesse momento então de estudo da palavra, nós valorizando esse momento de estudo da palavra, se a palavra de Deus não fosse importante? Aí nós começamos a perceber algumas coisas bem interessantes então para nós. E por isso eles tiveram ainda mais confiança, né, no Senhor Jesus e mais coragem para anunciar o Evangelho. As questões aí para reflexão, debate, vocês já pararam para pensar que toda e qualquer situação das suas vidas pode e deve ser útil para o progresso do Evangelho? Né? Por exemplo, tudo isso. Nós teríamos tudo para dizer assim, não, isso é para terminar com a igreja, não é verdade? Isso é para impedir o Evangelho de ir adiante. Isso é para destruir tudo.
num primeiro momento, dentro de uma perspectiva humana, dentro de uma análise de princípios e valores humanos, é a conclusão natural. Agora, por outro lado, quando nós percebemos que Deus, ele age diferente, ou seja, que ele tem propósitos que vão além daquilo que nós, seres humanos, conseguimos imaginar, né? Então nós já sabemos que Deus, de fato, é maior do que tudo. Não é verdade? Essa é uma certeza que a gente tem, né? Conforme vimos aí também, né, aqueles que acompanham os comentários, né, um pedido de oração, né, então para o seu Orlando Keffer, que está internado aqui em Lajeado, lutando pela vida por causa desse vírus, né? Então o pedido vem de Roque Gonzalez, uma satisfação. Vamos orar com certeza pelo seu Orlando Keffer. E sabemos que por Cristo Jesus, a vida dele, né, está nas mãos de Deus. E por Cristo Jesus, se Deus quisesse nos levar pelo Covid-19 ou levar a ele, nós temos o céu. Agora, se Deus quiser dar a vida para nós aqui e nos permitir recuperarmos, assim vai ser. Assim também com relação ao seu Orlando Keffer. Assim como muitos outros aqui dos que estavam internados, aqui já no hospital, em Lajeado, no Hospital Bruno Born, né, pela graça de Deus já estão curados. Ou seja, né, muitos até, talvez chegam até a pensar, puxa, se eu pegar o Covid-19, eu já estou indo dessa para melhor. Eu vou dizer para você o seguinte, não, ainda não, talvez não. Talvez Deus não nos dê esse prêmio eterno ainda. Talvez Ele queira que a gente aqui permaneça. Assim também com relação, né, o seu Orlando Keffer, é verdade? Então a vida dele está nas mãos de Deus. Então nós vamos orar sim também por ele. Assim como estamos orando pelos profissionais da saúde aqui do Hospital Bruno Born, que com muita dedicação, né, tem se doado nesse trabalho e feito um trabalho maravilhoso, e todos os profissionais ligados à saúde aqui em Lajeado. E nós louvamos a Deus por isso, né, e também por tudo aquilo que Deus tem permitido. E sabemos que se Deus quer levar alguém, Ele vai levar. Agora, se Deus quiser permitir a vida, né, Ele vai manter a nossa vida e dos nossos queridos também aqui. Certo? Boa noite, Dirceu Pô, a Mayra, a Fernanda Loureiro, boa noite. Satisfação também aí, né? Nós juntos estudando a palavra, sabendo que Deus, então, em qualquer situação da nossa vida, né, Ele tem sempre propósitos. Qualquer situação das vidas pode e deve ser útil para o progresso do Evangelho, com certeza, também neste momento. E eu imagino que muitas pessoas, talvez que vivem meio longe também da fé, da igreja, que quando tiveram oportunidade de estar nos cultos, estudos, né, não aproveitaram, talvez outros tantos que gostariam e não puderam, ora estão tendo a oportunidade, e outros talvez que desprezaram vão pensar, puxa, mas olha, que bom, puxa, eu preciso disso, quem somos nós, seres humanos, sem Deus, sem Jesus? Ou seja, nós somos uma flor aqui, ou seja, somos como a neblina que passa depressa, né? Agora a questão, vocês sabem como aproveitar as situações para o progresso do Evangelho? Como é que nós podemos aproveitar agora essa situação para o progresso do Evangelho, para servir para o progresso do Evangelho? É uma pergunta muito interessante, não é? Como as dificuldades podem servir para o progresso do Evangelho? É uma pergunta intrigante, porque a tendência é justamente dizer, na dificuldade não há nada de bom. Bom, nós temos a mão de Deus que transforma os males em bênçãos, né? Então também, né, o Adelar, né, informa a Eliane Neuhaus, aqui também de Lajeado, né, profissional da saúde, que está então com Covid-19, né? Então que Deus guarde, abençoe também, né, a Eliane, né? Deus abençoe e fortaleça. Está nas mãos de Deus com certeza, né? E logo, logo vai continuar podendo servir e ajudar, né? Cuidar também de outras pessoas atingidas, né, por esse mal e outras pessoas atingidas por outros males também que estão aí afetando então a humanidade. Muito bem, queridos irmãos, nós também seguindo então, como é que podemos servir para o progresso do Evangelho? Talvez nós falarmos e mostrarmos para as pessoas nesse momento que nada é mais importante que Deus,
Depois, segundo lugar, a família. Terceiro lugar, as outras coisas. Estamos vendo isso muito bem, não é mesmo? Ou seja, a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus é a coisa mais importante. E segundo lugar, a família. Terceiro lugar, as outras coisas. Deus, família, trabalho, né? Então deveriam ser a ordem então das coisas. E como é que a gente pode também contribuir dessa forma para o progresso do Evangelho? Usando todo o nosso ser, a vida, tempo, dons e bens, testificando justamente dessas prioridades, né? Apoiando ali onde você está, a sua congregação, a igreja, né? Com o seu tempo, os dons, os bens, ou seja, divulgando o Evangelho e servindo naquilo que você puder também, né? Com o teu tempo, os teus dons e os teus bens para a honra e glória de Deus. Destacando que o motivo maior, com certeza, sempre da nossa vida, é Jesus e compartilhar o Evangelho. O que a gente pode fazer de mais importante por alguém? Com certeza é testemunhar de Jesus Cristo, que é o Salvador. Essa é a maior bênção, a coisa mais importante. Então nós podemos ver que, talvez nas dificuldades, muitas pessoas vão estar mais sensíveis também ao Evangelho, à mensagem de Jesus, talvez mais abertas, e vão se preocupar mais com esse assunto. E eu tenho certeza que muitos hoje estão vendo, puxa, olha, né, talvez se sentindo ameaçados, olha, eu não sou eterno aqui nesse mundo, eu sou passageiro aqui, puxa vida, e agora, o que de fato é o mais importante, né, dona Roseli Cabreira, né? O que de fato é o mais importante? Aí nós vemos, Jesus é a coisa mais importante, tá? Pensemos novamente na história narrada em Atos 16, nos convida o autor do estudo, e que serve de pano de fundo para esse texto de Filipenses 1. A perseverança, firmeza na fé, no culto, no louvor, nas orações, marcas registradas da igreja de Atos, e o gesto de amor e compaixão de Paulo e Silas para com o carcereiro, então, de Filipos, naquela situação. Foram fundamentais, então, para o progresso, então, do Evangelho. Quanto mais estivermos firmados em Cristo, vivendo o Evangelho e compartilhando o amor cristão com as outras pessoas, em toda e qualquer situações, mais nossa vida será usada por Deus para o progresso do Evangelho e a salvação de muitas pessoas. Então, quanto mais firmados em Cristo, vivendo o Evangelho e compartilhando o amor cristão com as pessoas, em qualquer situação, mais a nossa vida é usada para o progresso do Evangelho e a salvação de muitas pessoas. E uma vez que foi alcançado por Deus e tendo compreendido o Evangelho da salvação por graça, pela fé em Cristo Jesus, o grande alvo da vida de Paulo era fazer conhecido este Evangelho, então, da salvação. E os valores do reino de Deus preenchiam de sentido a sua vida. E assim percebemos que, visto desta forma, situações que normalmente seriam preocupantes o fazem alegre, né? Várias vezes nesta carta somos ensinados sobre a alegria por causa de Jesus. Ou seja, por um lado, Paulo tinha todos os motivos dentro dos parâmetros humanos, né, a estar desanimado, triste e desesperado. Agora, a partir de Jesus, ele estava de fato feliz, né? Ou seja, ele percebia justamente os verdadeiros valores da vida, a grandeza do amor de Deus, do cuidado de Deus, da salvação, que ele mesmo estando numa situação difícil, né, ele estava alegre por causa de Jesus. É isso aí, né? Por causa de Jesus. Nesse momento também eu leio aqui o texto de Filipenses, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo de número 26. Filipenses capítulo 1, versículo 14 a 26 diz assim: a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Ou seja, ninguém vai preso por uma causa sem valor. Ou seja, por nada. Ele poderia desistir, parar, não falo mais de Jesus, estou desistindo. Não, essa causa é importante. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Ou seja, isso dá mais força para o Evangelho, credibilidade ao Evangelho.
É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal, diz o próprio texto. Puxa vida, né? Mas por interesse pessoal. Anunciam Cristo por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância, o que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre agora ainda mais eu tenha muita coragem, e assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Então, lido aqui o texto indicado, novamente, destacamos, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Queridos irmãos, queridas irmãs, olhando a partir da fé, de fato, era melhor nós partirmos já desta vida e irmos para o céu, o que é bem melhor, conforme escreve o apóstolo Paulo, né? Mas por causa dos cristãos, dos objetivos que a igreja tinha, ele diz, olha, é melhor que eu fique. E o bom, ele diz, que o evangelho está sendo anunciado. Alguns anunciam com sinceridade, outros anunciavam o evangelho por outros motivos, diz o texto aqui. É interessante pensar justamente nesse aspecto. Uns fazem por amor, outros anunciam Cristo então com sinceridade, outros não anunciam Cristo com sinceridade, aliás, mas por interesse pessoal. Porque talvez assim achavam que iam aumentar o sofrimento de Paulo. Como diz, ele não é tão necessário, tão importante, a mensagem está sendo anunciada. Mas, como nós vemos aqui no próprio texto, né, como diz o Paulo, com bons ou maus propósitos, ou com os motivos certos ou não, o evangelho está sendo anunciado. Isso que importa também, que o evangelho seja de fato anunciado, né? E a situação de Paulo encorajava todos a fazerem isso. Ou seja, com mais coragem, os cristãos testemunhavam, uns por amor, outros até sendo briguentos, ciumentos, ou zombando de Paulo, que estava preso, né? Ou achando que com isso ele fosse se sentir ainda mais mal, estando preso. Mas Paulo deixa bem claro que, com bons ou maus propósitos, o evangelho estava sendo anunciado. Isso que importava, né? Porque Deus pode, né, usar mesmo alguém com uma intenção não apropriada, ele pode usar e transformar isso em bênção, né, para que mais pessoas ouçam e creiam no evangelho e assim, na ação do Santo Espírito, crendo, venham a ser salvos também. Como vocês explicariam a grandeza de Cristo para alguém? Né? Essa grandeza segue os padrões do mundo? Né? Eu acho que é um contraponto, assim, agora, diante desta mensagem. Né? O texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, né, ele justamente faz esse contraponto, ele nos chama a pensar justamente sobre isso, e ele diz o seguinte, que de fato a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Olha só que interessante, né? É o poder de Deus.
Destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. E Deus nos tem mostrado que a sabedoria deste mundo é frágil, é limitada, ou seja, nós somos de fato dependentes de Deus, que é muito maior, e a sabedoria de Deus, então Deus na sua sabedoria não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Não é pela razão que chegamos a Deus, pelo contrário, Ele resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Então os judeus pedem milagres como provas. Quantos pedem milagres como provas? Hoje também. E os não-judeus procuram sabedoria. Quantos buscam explicar tudo pela razão? Mas nós simplesmente anunciamos o Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa, que para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Ou seja, a grandeza de Cristo, e os padrões humanos. Não é isso que veio a nós no início então do estudo dessa noite? Quando tentamos analisar todas as coisas, a nossa vida, a partir justamente das coisas deste mundo, das prioridades do mundo, e medir a partir das prioridades do mundo, inclusive o amor de Deus por nós, o sucesso, o bem-estar, o estar bem. Aí vemos que os padrões, a grandeza de Cristo, consistiu em ele ser humilde e obedecer a Deus até a morte e morte de cruz. E a partir disso ele se tornou o nome mais importante entre todos os nomes e é o nosso Salvador. Olhando agora e aplicando justamente essa verdade, também na missão da igreja, aquilo que talvez parece ser a ruína e a destruição pode ser, de fato, a solução que Deus tem para muitas coisas. Ou seja, o jeito de Deus fazer com que o Evangelho seja anunciado de uma maneira que nós, talvez, ou que vá até onde a gente não possa imaginar. Ou seja, Deus com certeza, contudo, tem os seus propósitos. E a resposta anterior nos ajuda a entender Filipenses 1:21. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qual é a coisa mais importante? A missão maior de cada um. Ou seja, nós temos uma missão, cada um de nós temos uma missão como cristãos na igreja, na família e no mundo. Então a nossa missão maior é justamente levar o Evangelho aonde estivermos. Depois temos também diversos desafios, o sermos, quem sabe, bons maridos, boas esposas, sermos bons filhos, bons cidadãos, bons trabalhadores, e aí seguem os propósitos. Mas qual é o propósito justamente que diz respeito à eternidade? Somente o Evangelho de Cristo Jesus. Esse nos leva para a eternidade. Então, o viver é Cristo, ou seja, é a coisa mais importante. Morrer é lucro? Sim, porque em Cristo eu já vou para o céu. Se Deus quiser me levar, bom, já vou para o céu e estou livre dos sofrimentos aqui. Mas, se Deus quiser e achar por bem que eu aqui permaneça, Ele vai fazer com que aqui a gente permaneça servindo na missão. E eu brinco muitas vezes com os irmãos dizendo assim, olha, não sei se Deus já vai te dar esse prêmio eterno, essa viagem dos sonhos, o nosso sonho de consumo que é o céu, ou nessa ou naquela situação. Mas quando Ele quiser, Ele vai dar. O que com certeza é incomparavelmente melhor. Mas Deus olhando para nós, olhando para você aí na sua casa, eu imagino que Deus tenha planos com você, que é salvar pessoas. Esse é o objetivo maior. Salvar pessoas aonde? Na igreja, na família e no mundo. Deus nos use como seus instrumentos aonde Ele então nos colocou. Se morrer é lucro, pois estar face a face com Cristo certamente será incomparavelmente melhor. Então não há, ou seja, o céu nós não temos com a nossa mente como imaginar. Por isso o apóstolo Paulo, mesmo na prisão, ainda quer viver nesse mundo, pensando na missão. Conforme os versículos ali apontados, em Filipenses 1, 22 a 25. Agora, será que essas verdades que valeram para o Paulo também valem para nós, hoje? Em caso afirmativo, qual seria então
a grande razão pela qual Deus ainda então nos mantém aqui neste mundo com tantas lutas e aflições. Por que Deus nos mantém aqui com tantos sofrimentos, lutas e aflições? Uma vez que já somos cristãos, ou seja, Cristo já cumpriu os mandamentos, pagou os pecados e o céu está nos esperando, o que é muito melhor. Se aqui já é bom, imaginemos o céu que nos espera. Aqui a gente ainda vive o mal, conhecemos o bem e o mal aqui nesse mundo, desde Adão e Eva. Lá no céu só vamos viver o bem, né? O paraíso na plenitude. Então por que estarmos aqui? Com certeza é a missão de Deus salvar pessoas no mundo. Muito bem, então uma satisfação aí, né? A Ruth também, de Rebango, né? Um abraço à senhora e os seus queridos, né? Certo, Eloy? Vamos ficar firme nessa fé, aí nós vamos estar juntos com os nossos queridos que já estão lá no céu, na glória. Um dia nós vamos matar saudades de todos eles. Lembro de pessoas queridas tuas que já estão lá na festa no céu, né? Então um dia nós vamos estar juntos lá. E com certeza, aqui viver é bom, mas lá no céu é muito melhor. Bom, uma vida com propósitos, podemos assim dizer. Filipenses capítulo 1, do versículo 27 ao versículo de número 30, né? Então, convido você então a olhar para a sua Bíblia. O versículo 27 a 30 diz: agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé, que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês, pois Ele tem dado o privilégio, a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Viver agora de acordo com o Evangelho, então é o grande propósito então para a vida dos cristãos. E através do Evangelho somos firmados e unidos. E nesta firmeza e nesta união não precisamos temer o futuro nem qualquer inimigo. Antes devemos ser corajosos e viver e compartilhar o amor cristão. Não há o que temer e sequer lamentar, querido irmão, querida irmã. Porque é Deus quem dá a vitória para vocês. Filipenses 1,30. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Filipenses 2,1. Que palavras bonitas. Unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. Vocês participam do Espírito de Deus. São bondosos, misericordiosos. Sigam firmes, unidos com Cristo Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, como base no que aprendemos até aqui, existe alguma coisa, alguma situação que possa servir de desculpa para que Cristo não seja anunciado através da vida de um cristão? Aliás, a gente até poderia mudar a pergunta e dizer assim: será que a vida do cristão pode não ser um testemunho? Ou seja, há como não testemunharmos Cristo? Vivendo o Evangelho? Com certeza que não. Então, por isso, a coisa mais importante é viver o Evangelho. Então, tentem pensar num exemplo, talvez, de pessoa que passou por dificuldade e isso serviu para que o Evangelho de Cristo chegasse a alguém. Quantos, quem sabe, cristãos estão aí também em leitos de hospital, né? Quantos eu pude acompanhar até no leito de morte, já desta vida para a eternidade? E eu vou dizer para vocês ali que entre meio a dor e sofrimento, eu vi muitos sorrisos na minha vida. E eu sei que aqueles sorrisos no meio da dor e dos sofrimentos vieram não por causa da dor e dos sofrimentos, mas vieram por causa da fé em Jesus Cristo Salvador. Que maravilhoso, não é verdade? Quem pode sorrir na morte ou na dor? Somente com a força que Jesus dá, podemos sorrir
e quem sabe até lá na dor podermos falar de Jesus o Senhor, falarmos do seu amor, da nossa fé. E lá, quem sabe na dor, quantos vão ver a nossa oração? Vão nos ver juntando as mãos e nos apegando àquele que de fato a vida está nas mãos. Agora, podemos pensar em bons momentos. Eu lembro de uma senhora lá em Santa Catarina, a Dona Terezinha, né? Dona Terezinha Lisotti, quem a conheceu, lá também de Santa Catarina, ela gostava muito sempre de testemunhar a sua fé, ou seja, ela não perdia uma oportunidade de falar de Jesus para alguém. Aí eu lembro de uma situação que ela chegou com o seu marido num posto em São Miguel do Oeste, foi abastecer o carro, um dia muito quente, né? E aí o frentista, abastecendo o carro, puxa um assunto com ela que estava sentada lá, então no carona do seu esposo, e aí buscando ser cordial, ele diz, puxa, que dia quente hoje. Aí ela responde para ele, é verdade, imagina o inferno como é que deve ser quente. Aí o frentista disse, puxa, mas o inferno, que é isso? Sim, ela disse, mas que bom que em Jesus nós estamos livres dele, nós vamos para o céu. Porque Jesus já fez tudo para a nossa salvação. Quem nele crer será salvo. Ou seja, o frentista deixou a bola picando e ela, na sua simplicidade, humildade, no seu jeito falante, uma italiana muito falante, conversadora, né? Ela testemunha do Evangelho. E com certeza dá um recado. Um belo recado também para nós aqui, não é verdade? Um belo recado, uma bela mensagem. Puxa, que bom que em Jesus nós já temos o céu. Aproveitarmos as oportunidades que Deus dá, quem sabe nos bons momentos e momentos difíceis, para falarmos de Jesus. Puxa, mas Jesus é tudo. Ele é o nosso Salvador. Nossa vida está nele. Bom, se partirmos, estamos no céu. Se vierem as dificuldades, Ele vai estar conosco, Ele não vai nos abandonar. Não há motivo para medo, pânico, desespero ou qualquer outra coisa. E olhando justamente para o texto de Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 em diante, ela diz assim, portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta, junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, eu ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Então, talvez algumas pessoas pensem que aqui a salvação é por obras. Não, a salvação não é por obras. A salvação é pela graça de Deus em Cristo. Porque é Deus quem age em nós a fé, né? E é Deus que age também em nós a vontade de seguir a sua vontade, né? Seguir os seus pensamentos, ou seja, produzir frutos. Porque é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O versículo 13, então, em outra versão, como o autor do estudo também comenta. Então, firmados em Cristo, Deus faz em nós e por nós tudo, e é impossível também ficarmos de braços cruzados, em negligência e incomodidade. É impossível não testemunhar a nossa fé. E se estamos firmados em Cristo e vivemos pelo Evangelho, de acordo com o Evangelho, Cristo será anunciado por nós em todas as situações. Nós seremos preservados na fé e continuaremos a trabalhar sendo úteis no progresso do Evangelho em qualquer situação. Ou seja, vai se cumprir em nós, justamente, vamos ser estrelas a brilhar. Você teve oportunidade de olhar para o céu hoje na sua casa? Você já olhou para o céu? Como é que está aí a lua na sua casa?
Uma noite linda. Acho que espiar pela janela, olhar pela sacada, ir fora, nós podemos olhar. Não deixe de olhar a lua, não deixe de olhar o céu. Noite linda, com certeza encantadora. E ela faz diferença, não faz? Agora pensemos nós então como cristãos. O cristão com a sua vida cristã, o seu testemunho no mundo de trevas, ele é como estrela que brilha. Podemos dizer, ele é como a lua na noite linda, que encanta e que faz diferença. Então, nossas atitudes, com certeza, a nossa vida firmada em Cristo, ela brilha para o mundo como a estrela ou, quem sabe, a lua. A conclusão do nosso estudo diz: Deus nos chama e capacita para viver e anunciar o Evangelho em qualquer situação. Firmados em Cristo, queremos ser úteis para que muitos conheçam a Ele e a sua grandeza. Que o bondoso Deus que efetua em nós tanto querer como realizar, nos ajude a nunca falhar em nosso dever, para que possamos levar Cristo para todos. E quando falhamos, que bom que Ele nos perdoa, que bom que Ele nos ama, que bom que Ele está conosco. Querido irmão, querida irmã, nesse momento, quero convidar você a cantar, um hino. Então, nesse momento final, antes de nós fazermos uma oração, onde queremos interceder também pelos enfermos, e nós queremos então cantar e depois nós queremos orar, finalizando essa noite de estudo. O hino que nós queremos cantar é o hino Deus vos guarde pelo seu poder. É o hino 188 do Inário Louvai ao Senhor. É indicado, quero ser um servo de Cristo, mas estou sugerindo aí cantarmos Deus vos guarde pelo seu poder. Imagino que muitos irmãos e irmãs saibam decorar esse hino e juntos cantemos, finalizando também essa nossa noite de estudo bíblico. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Neste momento, então, queremos falar com nosso Deus, então, em oração. Primeiramente, eu dirijo a oração, que está aí no próprio livrete do estudo bíblico. Na sequência, oramos pelos enfermos. Bondoso Deus e misericordioso Pai Celestial, obrigado porque somos teus filhos, pela fé em Jesus, e podemos participar do trabalho de teu reino, anunciando o evangelho da salvação para outras pessoas. Firma-nos na fé de tal modo
que em todos os momentos e em situações brilhemos como as estrelas do céu. Ajuda-nos a viver de acordo com o Evangelho e a ter a mesma certeza do apóstolo Paulo de que o viver é Cristo e o morrer será lucro, pois estaremos contigo face a face. Também nesse momento, ó Deus, queremos te pedir por todos os enfermos, aqueles que sofrem pelo... Tivemos uma pequena falha na comunicação, né? Que Deus guarde e abençoe, então, a todos vocês. Oramos também, então, pelos enfermos, então, nesse momento, né? Que Deus guarde e dirija a cada um. Queremos saudar nesse momento final a todos os membros da congregação que participaram, todos aqueles que aqui nos visitaram e participaram conosco, então, nesse estudo bíblico nesta noite. Teremos o próximo estudo na próxima quarta-feira, e você, então, é o nosso convidado. Fica aí o convite desde já. Também no sábado teremos aqui o culto online da Congregação Cristo, então, às 18 horas, o culto online aqui, então, da congregação. Certo? Siga com Jesus, siga bem, siga com a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.